texto é João Vicente Goulart, filho de João Goulart, e eu pergunto a você, como está avaliando essa realidade política do Brasil hoje, João? Olha, para quem vem, né, de muito tempo atrás, desde 1964, aí a gente que passou esses anos no exílio, a gente está vendo com muita preocupação, né, esse desmantelamento da estrutura política nacional. Devemos, sem dúvida alguma, prestar muita atenção nos caminhos, na união do povo brasileiro, porque realmente nós vivemos um período de difícil entendimento político. Nós devemos pensar, né, aquilo que pensa a maioria do povo brasileiro. Esse Congresso Nacional aí já está completamente desmoralizado e agora nós entramos no processo de desmoralização das instituições tradicionais de nossa estrutura de Estado, que é o Judiciário e o Executivo, né? Aquilo que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, de prenderem 5 ex-presidentes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, demonstra o derretimento, né, dessas instituições e a descrença de nossa população nessas instituições. Então, eu acho que o quanto antes deve haver aí um grande entendimento de uma agenda comum em torno de pontos expressivos e pontos que venham a trazer uma nova estrutura. E para isso, no meu entendimento, só uma nova constituinte, né? Para que possamos, mas uma constituinte não representativa, porque constituinte através desses deputados que na verdade não representam o povo brasileiro, de nada adiantaria. Nós temos que fazer uma constituinte tipo como fez a Islândia, na praça pública, a praça que é do povo e ao povo pertence. Então eu acho que só dessa maneira nós teremos uma estrutura melhorada, o acesso ao judiciário, aos tribunais de conta, de uma forma mais transparente, para que o Brasil possa crescer e devolver não somente a estima ao povo brasileiro, como as suas riquezas que estão sendo escoadas pela corrupção, pelo mau uso do dinheiro público. Mas a realidade nossa não é da Islândia, né? Não é da Islândia, mas pode vir a ser, né? Você sabe que quando todas as revoluções, quando 10% do povo começa a aderir, o resto vem atrás. Então nós temos que trabalhar por uma união nacional antes, né? Eu acho que isso é muito importante, construir uma agenda positiva antes que nós venhamos a ter aí uma desobediência social e as instituições e o povo venham a ser atropelados. Mas quem puxaria isso? O Brasil sofre com a falta de líderes, tem partidos que estão em situação complicada, desgastada, quem puxaria? Olha, eu acho que a sociedade civil, os partidos estão da mesma forma completamente desacreditados. Nós temos aí uns partidos e sindicatos que, eu estava ontem falando a esse respeito, que depende de fundo partidário, depende do governo, os sindicatos dependem da contribuição sindical. Quando nós tivermos essa dependência, fica difícil partidos políticos assumirem essa luta. Acho que tem que ser a sociedade se organizando, se unindo em sindicatos, se unindo em movimentos sociais e propor, né, uma nova pauta de uma eleição mais representativa do que essa que aí existe. Hoje, para se eleger um deputado por São Paulo, custa 15 milhões de reais. Então, quem chega lá é porque tem financiamento e não são representantes do povo, são representantes das grandes corporações que o financiaram e que o elegeram. Emergencialmente, o que seria feito então? Eu acho que um grande entendimento nacional para que tenhamos... Porque o tema está desgastado, tem as reformas, né? Sim, mas tem outros líderes que participaram aí. Eu acho que o entendimento nacional, em nível de representatividade, o Temer não tem mais condições de propor absolutamente nada. Eu estive na Europa a semana passada, na França, por exemplo, é considerado um conspirador. Num caso de uma democracia europeia, ele não teria sequer assumido, né? Porque ele conspirou tão abertamente contra um governo constituído que não tem condições morais de falar em nome do povo brasileiro, porque não tem legitimidade do voto. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a situação do Brasil hoje então? É mais ou menos assim.
Só que nós temos que começar a tirar os bichos que já estão dentro do galinheiro, né? A Lava Jato está servindo para isso ou você acha que é um golpe? Eu acho não, acho que a Lava Jato foi um grande instrumento que deve continuar. Agora, deve ter um cuidado também. Nós vimos aí essa operação da carne fraca, que na verdade estava procurando corrupção e no estardalhaço prejudicou o mercado internacional de um grande produto que faz diferença na balança comercial brasileira. Então nós temos que ter cuidado com isso. Eu acho que nós devemos ter uma operação séria e dos dois lados, né? Que no auge da explosão emotiva não venha atingir outros setores que fazem parte da economia popular. João, enquanto não sai uma Assembleia Constituinte com apoio do povo, que você vai fazer essa pregação, 2018 tem eleição presidencial, tem algum preferido? Eu acho que preferido, cada um tem as suas preferências. Agora, na atual situação que nós temos visto no Brasil, ainda existe muita água para correr embaixo da ponte. Eu gostaria que fossem eleições livres, que todos os candidatos não fossem impedidos por artifícios jurídicos e que nós tenhamos uma limpeza geral na nossa democracia para dar legitimidade ao próximo governo. Fala-se em Ciro, fala-se em Dória, fala-se em Alckmin. O que é que você acha desse cenário? Olha, eu acho que num país pluripartidário como o nosso, onde nós temos mais de 35 partidos, eu acho que cada partido deveria ter o seu candidato e, num segundo turno, fazer as composições necessárias para fazer as composições políticas necessárias. Ou então não teríamos por que ter tantos partidos. Eu acho que todos têm o direito. Fala-se em Alckmin, fala-se em Bolsonaro, fala-se em Lula, fala-se em Ciro, fala-se em Marina. Eu acho que todos têm direito de expressar as suas posições e diante do povo brasileiro, colocar as suas ideias. Você não tem preferido, não? Não, eu tenho preferido, eu sou do PDT, se o Ciro for candidato, é o meu preferido. Agora, eu acho que antes de ter preferidos, nós devemos pensar profundamente numa agenda nacional. Eu acho que tem pontos de união que pegam todos os partidos, né, de um campo ideológico ou de outro, e que nós devemos, primeiramente, construir uma agenda nesse sentido para depois eleger candidatos. Eu acho que colocar a carreta na frente dos bois, nós podemos ter, depois de 18 eleitos aí, um candidato ou que se eleja sozinho e que não represente a maioria do povo brasileiro.